Olá, criptomaníacos! Perder dinheiro tem limite. Quando os holders de curto prazo, essas pessoas que entraram no mercado agora há menos de 6 meses, começam a ter perdas acima de determinado patamar, elas param de vender Bitcoin. E é exatamente nesse ponto que o preço volta a subir, como estamos vendo nesse momento. E essa subida está sendo tão forte que ela rompeu o canal de baixa. O Bitcoin está rompendo aquele canal de baixa que já vem há bastante tempo agora. Será que isso é o suficiente para gerar uma reversão de tendência e o Bitcoin voltar a subir com força lá em direção à alta histórica? É isso que vamos analisar logo após a vinheta. Hoje é um dia animado, dia de cerveja, dia de churrasco, então deixa o seu like aqui no vídeo, clica no botãozinho aí, não custa nada, e se não for inscrito, se inscreva agora na Criptomaníacos. Eu vou começar o vídeo de hoje falando sobre algo que está aí num hype, pessoal muito animado com games na blockchain, jogos na blockchain, onde o principal nome do mercado que está voando é a Axie Infinity, como vocês podem ver na matéria da Cointelegraph. Axie Infinity lidera a lista das 5 criptomoedas que mais cresceram em 7 dias, com alta de 41%. Realmente está uma febre. E eu poderia falar sobre Axie Infinity aqui no canal, mas tomaria muito tempo, então a gente fez um vídeo especial sobre games na blockchain, que não está nesse canal, está no nosso canal secundário, que é Academia Criptomaníacos, onde a gente explica os conceitos por trás de cada criptomoeda. Então aqui o último vídeo, como vocês podem ver, como funcionam os jogos em blockchain. Tá aí, ó, games na blockchain com o bichinho da Axie Infinity, né? Então corre lá para ver esse vídeo, ficou muito legal, 9 minutos somente, tá? Onde o Fabrício aqui no caso explica para vocês como funcionam os jogos na blockchain. E claro, se inscrevam no canal Academia Criptomaníacos para receber conteúdos sobre diversos projetos de criptomoedas. Entrando aqui no gráfico diário, olha que interessante, pessoal. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre a tendência do Bitcoin encontrar o fundo desse canal, o que aconteceu aqui no dia 20 de julho, a partir daí ter uma subida de preço, que está acontecendo, como vocês podem notar. Em algum momento, isso pode gerar uma reversão, né, ser uma falsa subida e o preço afundar abaixo desse fundo dos 29 mil dólares. Por enquanto, estamos no momento de subida. E essa subida está sendo tão forte que ela conseguiu romper essa linha rosa, que é o meio do canal, romper esta linha de tendência amarela que vem desde março de 2020, né, e que segurava o preço, e agora voltamos a ficar acima dela, e romper, inclusive, esta linha branca aqui, que é o topo deste canal de baixa que vem desde 19 de maio. Então o preço estava caindo nessa situação aqui, e de repente agora a gente rompe um canal de baixa, o que é uma indicação muito positiva. Olhando esse gráfico assim, me parece que o preço tende a vir buscar novamente aquela resistência aqui entre os 39 e os 42 mil dólares, né? Essa região amarelada aqui em cima, que já foi resistência algumas vezes lá atrás. Então teria aqui uma grande subida em direção a essa região. O que a gente precisa para que isso se confirme? Primeiro, que hoje o preço faça esse topo do canal, esta linha branca, como suporte, que é o que está acontecendo. Note que o preço está variando aqui, no momento está em 33.900, ele recua até o topo do canal, aqui nos 33.400, e volta a subir. Então, por enquanto, está fazendo o topo do canal de suporte, que é o que a gente quer ver para uma confirmação dessa tendência de alta em direção a essa região amarela. E a continuidade dessa alta é importante para uma confirmação ainda mais relevante para a gente, que é no gráfico semanal, que estava muito feio recentemente. Vocês lembram que a gente perdeu esta linha branca, que é o EMA 50 do gráfico semanal, e também tinha perdido aqui a linha verde, que é a média móvel de 50 semanas. Então estava feio o negócio, uma tendência grande da gente buscar uma região lá próxima aos 20 mil dólares, só que, como vocês podem notar, vou dar um zoom aqui para vocês, olha essa barra dessa semana como ela mudou de configuração. Ela que já estava lá embaixo nos 29 mil dólares, volta a subir e agora se aproxima aqui justamente do EMA 50, da linha branca que serve nesse momento como resistência.
é importante, eu diria que é essencial para a recuperação de preço, que o Bitcoin feche a semana, que fecha amanhã, domingo, né? O fechamento de domingo acima do EMA 50. Onde está o EMA 50 neste momento? Está em 33.800 dólares, tá? Neste momento estamos acima do EMA 50. E é importante fechar a semana amanhã, no domingo, acima desta linha. Historicamente, essa recuperação aqui, né, esse rompimento da resistência do EMA 50 vai levar àquela continuação de alta que a gente quer ver também lá no gráfico diário. Mas não é uma coisa que signifique uma reversão de tendência no médio prazo. Não, pode ser somente um pump passageiro, como a gente viu lá atrás. Eu vou trazer aqui um outro momento do Bitcoin, tá? Essa região que eu destaquei aqui em amarelo, aqui atrás, para vocês notarem o que aconteceu lá em outubro de 2019. Notem que o preço também encontrava suporte nesta linha, né, nesta linha branca, que é o EMA 50. Depois, em algum momento, ele rompe esta linha branca para baixo, como aconteceu aqui recentemente, né? Acontece este rompimento aqui. E onde é que o preço vai? Vai para a linha verde, né? E chega também a romper a linha verde, que é a nossa média móvel de 50 dias. Exatamente como aconteceu aqui recentemente, né? Mas depois de um tempo encontrando suporte nessa região da média móvel de 50 semanas, o preço volta a subir, rompe a linha verde e rompe também o EMA 50, a linha branca, e aí tem o pump que eu falo para vocês, né? Tem essa recuperação de preço bem rápida, no caso, né? Que leva o preço da região aqui dos 7.800 dólares até um topo nos 10.500 dólares. Olha como é uma valorização bem relevante. Mas olha a sequência, o que acontece. O preço continua subindo? Neste caso, não. Ele afunda e afunda feio, dos 10.500 até os 3.800 dólares, tá? Então, uma queda absurda para um fundo bem abaixo daquele fundo anterior que a gente estava falando lá, que estava na região dos 6.600 e tal. Então, quer dizer, ele sobe, ele rompe a linha branca, como a gente está rompendo nesse momento, tem uma disparada de preço, mas ela não é definitiva. O preço afunda na sequência para um fundo abaixo do fundo anterior. Existe um ponto importante aqui, que é uma coisa que escapa de uma análise gráfica. Por que a gente teve essa queda aqui? Quando que ela aconteceu? Ela aconteceu em março de 2020, que foi o mês mais complicado dessa crise que a gente está passando. Não é algo natural, não acontece uma pandemia global toda hora. Então, quer dizer, isso pode ter influenciado para o preço afundar. E depois ele se recuperou e voltou a subir. Talvez se não houvesse essa pandemia, essa crise, não tivéssemos essa queda e a recuperação fosse contínua, né? Esse crescimento saísse deste ponto aqui e atingisse a alta histórica. Então, vamos ter calma também, porque essa análise aqui pode estar enviesada devido a uma pandemia que não acontece todo dia. O que importa agora, no curto prazo, é a gente entender que fechamento acima do EMA 50, ou seja, uma recuperação para cima da linha branca, costuma gerar esse grande aumento de preço aqui no curto prazo, que é o que a gente quer ver agora, né? O preço fechar amanhã, fechar o domingo acima dos 33.800, 33.900 para continuar crescendo aqui. Agora eu vou trazer para vocês esse outro gráfico aqui, que é o Bitcoin Short Term Holder MVRV. É um gráfico que mede para a gente se o pessoal que comprou recentemente, ou seja, os holders de curto prazo, holders que têm aí menos de 6 meses no mercado, eles estão no lucro ou no prejuízo. Neste gráfico, como vocês podem perceber, nós temos aqui uma faixa vermelha no topo, que significa quando estes holders de curto prazo estão com muito lucro e, portanto, a tendência deles é de vender os bitcoins. E esta faixa aqui embaixo na cor verde, que significa quando esses holders de curto prazo estão num patamar de prejuízo onde eles costumam parar de vender Bitcoin porque já não vale mais a pena. E a partir daí a tendência, né, já que essa força vendedora sai do mercado, é que o preço volte a subir. Vamos ver se isso é verdade analisando o gráfico. Olha os pontos onde este indicador pegou nesta faixa vermelha, tá? O primeiro ponto é aqui em 2013, como vocês estão vendo, né? Ele chega a passar com tudo da faixa vermelha. O que acontece com o preço, que é a linha preta aqui embaixo? O preço desaba. Estão vendo aqui? O preço sai deste patamar aqui e vem lá embaixo. Por quê? Muitos holders de curto prazo vendem Bitcoin.
No segundo momento aqui, já em 2014, o que acontece, mais uma vez esse indicador, né, esta linha amarela vai lá em cima, o que acontece com o preço aqui embaixo, a linha preta, ela desaba de novo. A terceira vez aconteceu aqui na alta histórica da virada de 2017 para 2018, quando o Bitcoin atinge $20 mil. Olha esta linha amarela, o indicador amarelo passa da nossa faixa vermelha. O que acontece com o preço na sequência? Desaba, como vocês bem sabem. Depois, a gente tem este momento aqui já em julho de 2019, quando este indicador pega aqui, ó, entra pouquinho, mas entra na faixa vermelha. O que acontece com o preço aqui em cima? O preço desaba também. Mais para frente, aqui já entrando em 2021, mais uma vez, ó, o indicador entra, como vocês estão vendo aqui na faixa vermelha, lá em cima o preço cai. Perceberam? Está caindo aqui, ó, sai de um topinho e recua. Ou seja, 100% de acerto. Toda vez que esse indicador entrou na faixa vermelha, o preço caiu. Agora vamos ver a situação contrária. Às vezes que o indicador entrou nesta faixa verde aqui embaixo. A primeira vez foi aqui, ó, em julho de 2013, estão vendo? O que acontece com o preço lá em cima? Ó, a gente tem aqui até uma linha tracejada mostrando o momento no preço. O preço sobe. A segunda vez foi aqui, já em 2014, o indicador entra aqui, o que acontece com o preço aqui em cima? Sobe, né? Ele tem até uma continuidade da subida depois. Mais para frente, neste momento ainda, em 2014, já no final de 2014, a gente tem 3 momentos aqui entre final de 2014 e 2015. Em todos eles, a gente tem pequenos pumps, né? Claro, esse gráfico está afastado, então esse pumpzinho que você está vendo aqui, ele é bem relevante, tá? A gente pode estar falando de subidas aqui de 20 e poucos %, tá? Então, ó, sobe aqui, na segunda vez sobe também, e na terceira vez sobe também. Mais para frente, agora bem mais para frente, né? Já em 2018, olha o que acontece. Neste momento aqui, lá em cima, sobe, depois mais para frente aqui, sobe também, depois mais para frente aqui, sobe também, mais para frente aqui, ó, já entrando em 2019, lá em cima, sobe também. Depois entramos em 2020, neste momento aqui chega a encostar, lá em cima, preço sobe. Mais para frente, neste ponto aqui, onde entra bastante na faixa verde, lá em cima, sobe, foi a subida que nos levou até a alta histórica. E o que está acontecendo aqui, neste momento que a gente está? Este indicador, pela, sei lá, 10ª vez, quantas vezes foram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12ª vez. Pela 12ª vez, está entrando nessa faixa verde. Qual é a tendência ali? Subir, que é o que a gente está vendo agora, tá? Este gráfico aqui não pegou os últimos dias, então ele acertou novamente, né? A gente vê que o indicador entrou na faixa verde e o preço está subindo, como aconteceu em todas as vezes anteriores. Mas tem algo interessante para a gente notar, principalmente se a gente pegar aqui 2018, tá? Notem que, apesar da gente ter subidas de curto prazo, a tendência se manteve, a tendência de queda, no caso, né? Porque olha só, a primeira vez que aconteceu, que é neste momento aqui, início de 2018, olha lá em cima, o preço sobe, mas depois, na segunda vez, está num ponto abaixo. Aí o preço sobe, cai. Quando ele entra aqui pela terceira vez, o preço sobe no curto prazo, mas mantém a tendência de queda. E assim vai durante várias vezes, até que a última vez que ele alcança essa região verde, aí sim a alta é bem mais forte do que as anteriores. Então note que não está indicando reversão de tendência necessariamente, como também não indica aqui em 2014. Notem, a gente tem as subidas aqui no curto prazo, mas a tendência continua sendo de fundos menores. Olha só, primeira vez aqui, segunda vez aqui num ponto mais baixo, terceira vez num ponto mais baixo, quarta vez num ponto mais baixo. Toda vez gerou subida de preço, mas sempre ela manteve uma tendência de queda. Sobe o preço, depois cai para um fundo mais baixo. Sobe o preço, cai para um fundo mais baixo. E assim por diante. O que indica para a gente que uma reversão de tendência demanda algumas entradas nessa faixa verde. Não acontece na primeira vez que esse indicador entra nessa faixa verde. Vamos notar aqui que em 2014 demandou 1, 2, 3, 4 entradas para a reversão acontecer. Em 2018 demandou 1, 2, 3, 4 entradas para essa reversão acontecer. Em 2020, nesse momento aqui, 2019, 2020, demandou 2 entradas para essa reversão acontecer. Então, geralmente, não acontece
de primeira, tá? E nesse momento pode acontecer a mesma coisa. Então, quer dizer, esta subida está correta, né? A tendência era essa mesmo, o preço voltar a subir, porque os holders de curto prazo estão aqui num prejuízo grande. Vamos notar que esta faixa verde, ela inicia aqui, ó, em 0,75. 1 é 0 a 0, tá? Este 1 neste gráfico indica o seguinte: o holder de curto prazo não está nem ganhando nem perdendo. Quando está acima de 1, significa que ele está lucrando. A média desses holders está lucrando, né? Pode ser 25%, 1,25%, 1,5%, 1,75%, 2%, que é essa faixa vermelha que vai de 75% até 100% de lucro no caso desses holders, né? E para baixo significa que eles estão perdendo dinheiro. Esta faixa verde está posicionada do 0,75 até o 0,5. Então o cara pode estar perdendo aí metade do dinheiro que ele tem, né? Mas a partir aqui de 25% já entra nessa faixa verde, que é o que está acontecendo nesse momento. E aí, quando entra nessa faixa, é quando a pessoa fala, pô, não vendo mais. Agora vou segurar meus bitcoins para o futuro, porque não compensa mais vender e a tendência do preço, portanto, é de subir. Estamos vendo isso agora, mas como a gente analisou nesse gráfico, a probabilidade maior é que não ocorra uma reversão de tendência de baixa para uma tendência de alta imediatamente. É normal que vai ter um pump, recua o preço, cai para um fundo ainda mais baixo, aí depois volta a ter um pump, porque entra nessa região verde de novo, depois afunda de novo, vai para o fundo mais baixo, até que em algum momento isso gera a reversão de tendência necessária para levar lá para uma alta, quem sabe até uma nova alta histórica. O interessante é, não estamos longe disso acontecer. Aqui em 2020, como a gente pode ver, isso aconteceu entre janeiro e março, então alguns meses para a reversão de tendência acontecer. Em 2018, como a gente estava no meio de um bear market, depois de uma alta histórica, levou mais tempo, levou aqui cerca de um ano, né? De janeiro de 18 até janeiro de 19, mesma coisa lá de 2014, que levou aqui, deve ser março de 14 até janeiro de 2015. Então são alguns meses até que ela realmente aconteça. Pode acontecer diferente dessa vez? Pode, mas estou mostrando para vocês aqui qual é a tendência histórica por meio deste gráfico, que é bem interessante. Vocês encontram aí na internet, tá? Basta jogar o nome do gráfico que vocês conseguem acompanhar. Quanto à parte fundamentalista, continua cada vez melhor, como a gente pode ver aqui pela distribuição do hash rate. Lembrem aí que uma das críticas ao Bitcoin é que ele é muito centralizado. A mineração do Bitcoin era muito centralizada em poucas grandes mineradoras, mas isso está mudando. Esse gráfico mostra o seguinte, cada cor aqui desse gráfico indica um grupo de mineração. Então você tem aqui a Schluss Pool, F2 Pool, Ant Pool, Poolin, Via BTC, enfim, cada uma tem sua cor, mas uma dessas faixas corresponde a quem? Unknown, ou seja, não sabemos de quem se trata. São aqui as pequenas mineradoras ou os indivíduos de forma descentralizada minerando Bitcoin. Antes, como vocês podem notar aqui no início deste gráfico, esta parte, que é essa faixa laranja aqui, né, ou seja, os pequenos mineradores, estava encolhendo, enquanto as outras faixas, né, que representam as grandes mineradoras, estavam aumentando, ou seja, elas estavam roubando fatia de mercado, estavam se tornando mais e mais importantes na rede do Bitcoin, o que é ruim, porque gera uma centralização. Mas o que a gente está vendo agora? A tendência, né, desde outubro de 2020, esta faixa laranja crescendo muito, ela está se tornando cada vez maior. Olha só o tamanho dessa faixa laranja agora, enquanto as outras estão encolhendo. Olha a rosa encolhendo, a roxa encolhendo, esta roxa mais escura aqui também encolhendo. Cada uma delas está perdendo mercado para esta faixa laranja que representa os pequenos mineradores. Está acontecendo uma descentralização da mineração do Bitcoin, o que é muito bom. O que a gente quer ver no Bitcoin é justamente descentralização. Enquanto vários outros projetos estão se tornando mais centralizados, o Bitcoin está no caminho oposto, tá? Descentralizando e mantendo aí a segurança da rede. Então, tudo leva a crer que o preço sim vai acompanhar isso em algum momento, o preço vai voltar a subir com força, talvez não com uma reversão de tendência nesse momento, como a gente falou, mas o importante é que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, e a tendência é que não demore muito. E aí, você gostou desse conteúdo? Bota aqui nos comentários o que você acha sobre isso que foi falado, se você acha que o preço vai subir, se ele vai cair, qual o motivo para isso acontecer. E claro, não esqueça de deixar o like aqui se tiver gostado do conteúdo. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima!
Faça muito mais com seus ativos digitais. Conta poupança de Bitcoin com retorno de até 6,5% ao ano. Acesse a Ledger.